gente bonita, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Monteiro, do canal Ateliê Bonecas da Aline. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe uma aula muito especial que eu vou ensinar vocês a fazerem a Tildinha Baby. Olha que graça que fica essa boneca. Então, essa daqui vai ser o passo a passo da aula de hoje. Então, se você quer aprender a costurar essa bonequinha juntamente comigo, fique aqui até o final desse vídeo. E não se esqueça, se inscrevam aqui no canal, dê um like no vídeo, comenta, compartilhem, ative o sininho, porque toda vez que surgir um vídeo novo, vocês vão ser notificados, ok? Então, vamos para o passo a passo? Oi, gente, estou aqui com a minha Tildinha, olha que fofa que ficou essa boneca, gente, é uma graça ela, né? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem ela agora, e eu quero passar os materiais que a gente vai precisar para fazer ela, tá? Para a roupinha, eu utilizei a tricoline, para essa parte do cabelinho, do corpinho dela, eu utilizei o algodão cru, e aqui no cabelo é a tricoline também, tá? E a cor vocês decidem aí qual cor que vocês querem colocar no cabelo. Para fazer esse cabelinho, eu utilizei a técnica do termocolante, tá? Então, eu coloquei tecido e o termocolante aqui, colei no tecido e costurei. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui, como que eu fiz, tá? E ela ficou uma graça, essa bonequinha. Olha só, gente, eu trouxe aqui, o tecido já tá cortado, tá? Algodão cru. Para vocês fazerem a parte do corpo dela, vocês vão pegar aqui, ó, o molde, né? Eu vou disponibilizar o molde aqui para vocês. Então, a parte do corpinho, que é esse daqui, ó. Esse é o corpinho, esse aqui é os bracinhos e essa daqui são as perninhas. E essa daqui é a cabeça dela, ó. Então, para essa parte do corpo, tá? Do corpo, vocês vão fazer assim, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Vou posicionar o molde em cima do tecido dobrado e vai riscar. E aí, vocês podem costurar por cima do risco, tá? Depois vocês tiram o excesso aqui, igual eu fiz nesse retângulo aqui, tá bom? Então, a parte do corpo, das pernas e dos braços, vocês vão fazer isso, tá? Posiciona em cima do tecido o molde, faz o risco e costura em cima do risco, tá? Então, como eu já falei, parte dos braços, das pernas e do corpo, tá, gente? E a parte da cabeça, vocês não vão costurar em cima do risco, até porque a cabeça você tem que montar como se fosse um quebra-cabeça aqui, né? Vocês vão cortar esse tecido em 4 partes. Aqui, ó, vocês vão posicionar aqui, ó. Eu já cortei aqui, vou separar aqui as 4 partes, que para a cabeça a gente tem que fazer dessa forma, tá bom? Então, vocês riscam em cima do tecido e recorta essas 4 partes, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Eu risquei e cortei. Então, aqui, ó, eu já tô com as 4 partes da cabeça. Por que que eu fiz isso? Porque a gente vai utilizar aquela técnica do termocolante. Aí, vocês vão pegar aqui, ó, o molde do cabelo. O cabelinho é esse aqui, ó. Eu vou explicar tudinho no molde, tá? Esse aqui é o cabelo, a parte de trás e a parte da frente. Então, vocês vão pegar o termocolante e vão fazer igual eu fiz aqui, ó. Posiciona o molde aqui em cima e risca. Aí, vocês não cortam em cima do risco, mas deixam um excessozinho aqui pra ficar dessa forma. Aqui, ó, tá? Então, vocês vão fazer aqui, ó, as 4 partes. Então, quando vocês forem riscar, porque o termocolante, quando você risca nele, quando você passa ele pro tecido, ele vira. Então, se vocês querem a franjinha, essa franjinha aqui do lado esquerdo, vocês riscam ela do lado direito. Se quiser ela do lado direito, risca ela do lado esquerdo, tá? De forma que fica assim, ó, tá? Na hora que vocês forem riscar, igual eu fiz aqui, ó, posicionei certinho, porque na hora que eu for virar, ele vai ficar assim, ó, tá? Ó, aqui, vai ficar dessa forma. E aqui a parte da frente, né? Da franjinha dela. E aqui a parte de trás do cabelinho. Então, vocês vão pegar o molde aqui da parte de trás, vai riscar no termocolante, e aí vocês espelham, ó, tá aqui desse lado. Aí, vocês vão pegar o molde e virar ele assim, ó. Vira ele pro lado de cá, espelhado, e risca, e recorta esse termocolante, tá? Então, eu tô aqui com as 4 partes
do cabelinho dela, tá? Por quê? Que agora eu vou passar esse termocolante pro tecido. Então, vou pegar aqui o tecido. Olha só, pessoal, estou aqui com as 4 partes do cabelo, tá? As partes da frente e as de trás. E aí, eu vou posicionar ele aqui em cima da tricoline. Aqui, ó. Vou fazer por partes. Aí, vocês posicionam aqui dessa forma e passa o ferro aqui por cima, ó. Que aí, ele vai fixar aqui, ó. Tá vendo? Pronto, aí ele tá fixo aqui. Então, eu vou fazer aqui com as outras 4 partes. E aí, depois que eu colar todas essas partes aqui, eu venho com a tesoura e corto em cima da linha aqui, ó, tá? E aí, eu vou fazer isso aqui, já venho pra mostrar pra vocês como que ficou. Cortei aqui já, o tecido com o termocolante, tá? Então, quando a gente faz isso, a cola do termocolante, ele passa para o tecido. Então, aqui eu ainda deixei com o papel só para me tirar aqui para mostrar para vocês. Aí, agora vocês vão tirar essa parte que tá como se fosse um adesivo aqui, ó. Tá vendo? Aí, vocês vão puxar isso aqui, ó. Se vocês, ó, aqui, ó, já tá, a cola já tá aqui, ó, que fica brilhoso. É porque já tem cola aqui nesse tecido, tá bom? E aí, vocês vão tirar aqui das 4 partes. Porque agora nós vamos pegar a parte da cabeça e vamos passar essa franja e esse cabelo para a cabeça dela, tá? Então, aqui, ó, essa daqui é a parte de trás, essa aqui é a parte da frente. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos começar aqui pela parte da frente, né? E aí, vocês vão pegar aqui, ó, posiciona aqui, posiciona aqui. Tá vendo? Então, aqui tem os dois lados, né? Então, aqui é a parte da frente, as duas partes da frente. E aqui, nós vamos fazer também as duas partes de trás do cabelo dela, tá? E aí, posiciona dessa forma. Por isso é que é importante espelhar, porque aí na hora que vocês forem colar aqui, ó, aí ele fica certinho, tá bom? E agora, nós vamos levar essas partes aqui ao ferro, tá? Vocês centralizam bem direitinho aqui e passa o ferro aqui por cima. Que aí, quando vocês passarem o ferro, esse tecido que tá com o termocolante, ele vai fixar no algodão cru, tá bom? E aí, fica dessa forma aqui, que aí mais na frente a gente vai ver como que a gente vai fazer essa cabeça. E para fazer o coque, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar o molde, esse aqui é o molde do coque. E aí, vocês vão posicionar aqui em cima do tecido e riscar. E aqui, ó, vocês podem costurar em cima do risco também. Esse tecido aqui pro coque, eu gosto de colocar 2 partes de cada lado. Então, tem 4 tecidos aqui, ó, tá? Então, colocou os 4 tecidos, mas se quiser colocar só 2 também pode, tá? Costurou e desvira ele pra poder a gente mais na frente colocar lá na cabeça dela, tá bom? Olha só, pessoal, acabei de passar o ferro aqui, ó, e unir a parte do cabelo à cabeça dela, tá bom? E agora, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Vocês vão unir essas duas, de 2 em 2. Então, vocês vão pegar aqui as 2 partes de trás da cabeça, vou colocar aqui, ó, lado direito com direito, e vai unir aqui, dessa forma. E aí, nós vamos passar uma costura aqui, tá? Por enquanto, vai ser só aqui no meio essa costura, tá bom? E aqui, ó, só atenta a questão da cor da linha, tá? Aqui vocês podem utilizar a linha da cor do cabelo e aqui a linha da cor do corpo dela, tá? Oi, gente, acabei de passar a costura aqui unindo essas 2 partes. Olha aqui, eu passei a marrom aqui, da cor do cabelo, e aqui eu passei com a linha branca, bege, que é a linha da cor do algodão cru, tá bom? Olha só, aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Que aí a gente vai abrir, fica assim. E aí vai abrir essa outra parte,
ficou dessa forma aqui, ó. Só um detalhe importante, quando vocês forem costurar aqui, ó, coloca essas duas partes de forma que ela fique bem unidinha, tá? Que não fica uma embaixo e outra em cima. Igual aqui também, ó, ficou certinha a costura, tá bom? E agora, o que é que nós vamos fazer? Lembrando que a gente tá utilizando aqui o termocolante, né? Então, essa parte que tá exposta aqui, ó, essas aqui nem tanto, porque nós vamos passar uma costura aqui para unir as duas partes. Mas essa daqui que vai ficar exposta na cabecinha dela, nós precisamos passar uma costura aqui. Então, vocês podem, com a máquina mesmo, vocês vêm aqui e passam a costura bem na beiradinha, tá? E se não quiser passar uma costura na máquina, vocês podem também fazer aquele ponto caseado, tá? Às vezes eu passo até as duas costuras, eu passo uma na máquina e depois eu venho na mão mesmo e faço uma outra costura aqui por cima do que eu fiz na máquina, tá? Porque o caseadinho ele fica bem seguro aqui, não solta fácil não. E aí fica a critério. Se vocês têm máquina doméstica que tem aqueles pontinhos de bordar também, vocês podem passar aqui, que fica bem bacana também. Como eu não tenho, eu tenho que utilizar os meus recursos aqui, tá bom? Olha só, pessoal, acabei de finalizar aqui a costurinha, ó, ficou dessa forma. Eu passei aqui e também aqui, ó, que são as partes que vão ficar pra fora da cabecinha dela, né, na parte externa. E aí, aqui nós vamos fazer o seguinte agora. Vocês vão pegar aqui, ó, o direito da parte de trás com o direito da parte da frente. Nós vamos juntar as duas e nós vamos costurá-las, tá? Aí, vocês podem unir aqui, ó, costura com costura, tá? E centraliza direitinho para ficar a costura bem certinha. E aqui nós vamos fazer a distribuição. Vocês podem ir colocando uns prendedores aqui, ó. Porque agora nós vamos costurar essa parte. Essa cabecinha aqui, ó, vocês podem fazer o seguinte na hora de costurar. Pega aqui, não, tá vendo essa parte aqui que é como se fosse do pescoço, né? Mas aí vocês não precisam costurar lá. Geralmente eu costuro aqui, ó. Eu encerro aqui onde é a curvatura, né? Eu começo a costura aqui, dou toda uma volta. Aí, quando eu chego aqui, eu dou um retrocesso e finalizo a costura aqui. Eu não costuro essas partes aqui. Porque fica melhor para desvirar a peça, como é uma peça pequena. Eu acho que assim fica mais fácil para desvirar ela. Então, fica melhor para desvirar. Aí, vocês desvirem essa peça e já enche ela, tá bom? Aí, só fique atento, olha dos dois lados para ver se a costura está certinha e se não tá faltando costurar aqui para não ter que desvirar novamente para poder fazer uma outra costura, tá? Então, é bom observar bem antes de desvirar. Olha só, pessoal, o jeito que ficou a cabecinha dela. Eu acabei de costurar aqui a volta, né? E já desvirei também. Aí, agora só falta encher, tá? E ficou assim a cabecinha dela. Vamos reservar ela por enquanto. Eu já aproveitei também, já passei uma costura aqui nos dois coques, ó. Eu risquei aqui, né, como eu falei pra vocês. E por cima do risco, eu já costurei, deixando essa parte aqui de baixo aberta. Agora, vocês vêm aqui, ó, com a tesoura de picotar. Se não tiver a tesoura de picotar, corta com a outra e dá uns piquezinhos depois, tá? E aí, esse coque, ele vai ficar assim. Agora, a gente vem aqui, ó, separa dois tecidos de cada lado aqui e desvira essa peça, tá? Olha aí, ele vai ficar assim, o coque dela. Depois, a gente vai encher
pra gente poder costurar ele aqui, ó. Pronto, vamos reservar essa parte aqui, porque aqui já tá no ponto de encher, né? Vamos reservar, porque agora nós vamos costurar a parte do corpinho, tá? Então, já tô aqui com os braços, as pernas e a parte do corpo dela. Então, para a parte do corpo, como eu falei para vocês, vocês vão costurar aqui em cima do risco, tá? Então, vou passar aqui uma costurinha e deixar essa parte aqui aberta, que é por onde nós vamos desvirar e encher ela, tá? Um detalhe importante aqui na parte dos braços, que eu sempre faço isso aqui, quem já me acompanha aqui sabe. Eu posiciono o molde aqui, risco, e aí eu deixo esse espaço aqui, eu faço duas marcações aqui com a caneta, que aí quando eu for costurar, eu não costuro aqui em cima da linha, eu começo a minha costura aqui com o retrocesso. Aqui, ó, eu começo a costura aqui, né, com o retrocesso, venho aqui, aí eu dou a volta no bracinho dela, aí quando eu chego aqui, não passo direto, eu subo a costura aqui, ó, e aí eu dou outro retrocesso aqui. Aí quando a gente for cortar, a gente vai deixar essa parte aqui elevada, porque fica uma abertura, que é por onde nós vamos desvirar a peça, e também fica muito bom para fazer o acabamento depois dessa peça. Quando você for fechar essa costura aqui depois dela desvirada, o acabamento fica muito mais bonito. Então, eu gosto de fazer dessa forma aqui, que eu acho que fica bem legal. Vou até passar um risquinho aqui, ó, só para vocês identificarem melhor essa parte aqui, tá? Então, começa aqui, dá a volta e finaliza aqui. Esse braço da mesma forma, tá bom? Essa parte aqui, ó, então, vocês vão costurar em toda a volta, deixando a parte aqui de cima aberta, que é por onde nós vamos desvirar essa peça e encher também, tá? Que aqui é as perninhas dela. Olha só, pessoal, costurei aqui todas as partes, né, do corpo e agora é só desvirar, tá? E olha aqui como é que ficou aqui a parte do bracinho que eu mostrei aqui pra vocês. Aí, por essa abertura aqui, ó, nós vamos desvirar esse braço pra poder encher ele, tá bom? Olha aqui, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e já venho pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Olha só, pessoal, acabei de encher aqui, ó, as partes do corpo, tá? Aqui o corpinho, a cabecinha, eu enchi bastante, tá? De forma que fique bem durinho aqui de cheia, tá? Aqui tá as perninhas, os bracinhos e os coques, tá? Eu vou reservar aqui os coques e a cabeça, né? Vou trabalhar agora com as pernas dela. Vou colocar as pernas aqui nesse corpo. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma costura que inicia aqui e finaliza aqui, né? Então, com base nessas dos finais e início de costuras aqui, vocês podem vincar, ó. Faz uma dobra aqui na parte do tecido, porque essa parte aqui precisa ficar pra dentro, tá? A gente vai costurar assim. E aí, aqui, ó, vocês podem empurrar bem o enchimento, porque nós vamos colocar as perninhas assim, ó. Essa parte que é mais curvada, elas vão ficar pra fora, então elas vão ficar nessa posição aqui, ó. Dessa forma aqui, tá vendo? E aí, nós vamos pegar aqui uma e vamos inserir ela até chegar a essa altura aqui, ó. Nós vamos posicionar essa parte aqui, ó. Ela tem essa curvatura aqui, logo aqui inicia a parte mais quadradinha, né? Então, aqui que vai ficar a costura aqui do corpinho na perna, tá bom? Ó, ela vai ficar bem assim, nessa altura, ó. E aqui eu preciso posicionar elas aqui, alfinetar, eu alfineto. E aí, depois eu vou lá na máquina e passo uma costura aqui, tá? Se vocês tiverem dificuldade de fazer essa costura, se vocês quiserem fazer na mão, pode também, tá? Mas eu utilizo geralmente o calcador de zíper para passar essa costura, porque na hora de passar assim, ó, essa parte que tá cheia aqui, ela acaba atrapalhando se você utilizar um calcador normal. Mas é só uma dica que eu tô dando aí para facilitar na hora da costura, tá bom? Eu vou fazer aqui, porque a posição aqui para mim não é favorável, mas eu vou fazer e aí eu volto aqui e mostro para vocês, tá? Como que vai ficar essas perninhas colocadas no corpinho dela.
Olha só, as perninhas da boneca já foram pregadas e ficou dessa forma aqui, ó. E nós vamos, unir agora o corpo, né, à cabeça dela aqui, ó. A cabecinha já tá aqui pronta, né, nós só vamos fazer isso aqui, ó, e vamos, pegar uma linha com agulha e vamos fazer um pontinho invisível aqui, ó. Eu gosto de começar assim pelo meio e jogo pra cá, ó. E aí eu venho, posiciono a cabeça, centralizo ela direitinho aqui, ó, pra ver se tá tudo certinho. E aqui nós vamos costurar. Olha só, eu passei uma volta aqui, ó, e aí ela ficou assim, ó. E agora eu preencho aqui, eu vou dar mais uma volta pra essa cabeça ficar bem firme aqui nesse corpo, tá bom? Vou fazer aqui, já volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, a cabeça já está costurada aqui no corpinho dela. E agora nós vamos, colocar os braços. Para fazer os braços, nós precisamos fazer algumas marcações, tá? Eu já até fiz aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Então, vocês primeiramente precisam posicionar o braço aqui, né, o dos dois lados. Como eu já fiz minha marcação aqui, já tá fácil, ó, pra gente ver o tamanho certinho dos braços, tá? A altura. E aí, depois que vocês fizerem observarem o tamanho certinho, vocês vão fazer uma marcação aqui, ó, na parte interna de cada lado, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela fica pra cima, que indica o polegar, tá? E aí, ela ficando pra cima, vocês vão fazer a marcação na parte interna de ambos os lados, tá? Vão posicionar os bracinhos na posição correta e a marcação vai ficar sempre aqui por dentro, tá? E aí, eu posiciono aqui, né, vi aqui a altura certinha, e aí com a agulha mesmo, vocês já podem tirar e ver onde ficou a marcação aqui, ó. Eu coloquei aqui um pouquinho do lado, mas é aqui. E aí, vocês já fazem no mesmo sentido a outra marcação. E aí, vai pegar aqui também, marcar aqui e aqui, tá? Nesses dois braços. E aqui, onde vocês colocarem a agulha na hora de medir, vocês fazem uma marcação assim também, ó, uma do lado e outra do outro. E aqui também. Porque nós vamos, fazer um bracinho articulado. Eu tô aqui com o fio encerado, que ele é mais resistente, ele não quebra com tanta facilidade. E aí, eu vou pegar ele aqui no meu agulhão e vou colocar. Isso. E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês pode até colocar
a bonequinha em cima de uma base, e aí vocês deixam o braço dela assim, ó. Que aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui, ó, na parte de trás, aqui como a parte da frente e a parte de trás, né? Vou inserir a agulha aqui e vai sair na marcação da parte de trás também, ó. Ó, tá vendo? E a gente vai atravessar aqui a linha do corpinho dela. Atravessou, deixa um pedacinho sobrando aqui, que é pra gente poder amarrar. Vai pegar aqui e vai inserir, ó, o braço tá assim, né? O dedinho tá aqui e a parte interna é essa. Então, vocês, saiu aqui na parte de trás, vem nessa marcação daqui. Então, a gente insere a agulha aqui, faz um U aqui, ó, tá vendo? A gente vai sair lá na outra marcação, assim. E a gente puxa aqui. E agora a gente vai voltar, ó. Nós viemos por essa marcação e agora a gente vai voltar por essa daqui, ó. E vai sair na marcação que está no mesmo sentido aqui do outro lado, ó. Aqui, tá vendo? Ó, repara que o bracinho já ficou aqui, ó, assim, ó, tá vendo? E aqui nós vamos puxar, e aí eu vou pegar aqui a parte do braço, vou ver se tá direitinho, e vou inserir assim, ó, desse lado aqui pra lá, ó. Puxou. Posiciona o braço aqui, e aqui a gente pode puxar. Esses puxam, não tem necessidade de puxar muito, para não ficar muito puxado para dentro esse braço, tá? Mas vocês puxam um pouquinho e dá um nó aqui, tá? Faz um nó bem reforçado aqui. E as partes que sobrarem, aqui eu vou cortar, porque ficou um pouco grande, mas eu vou deixar uns 10 centímetros aqui sobrando, eu vou jogar esse excesso de linha para dentro do corpo da boneca, com o auxílio dessa agulha aqui, tá bom? Olha só, pessoal, acabei de costurar aqui os dois bracinhos dela e ficou assim, tá? E agora nós vamos colocar aqueles coques, né? Que é esse aqui, ó. Eu já mostrei aqui pra vocês como que faz isso aqui, né? E aí eu costurei, enchi e agora eu fiz o seguinte. Eu fiz um alinhavo aqui em toda a volta, tá? E vou puxar, vou fazer tipo um fuxiquinho aqui, ó. E aí, quando eu puxar aqui, eu posso até dar um pontinho aqui pra costura não desmanchar. Vou dar um ponto aqui, ó. Puxa bem. E aqui nós vamos posicionar aqui, ó. Vocês pressiona ela de forma que essa costura aqui, ó, esse excesso aqui fique pra dentro, tá? Então, dá uma pressionada aqui, porque nós vamos costurar esse coque aqui nessa cabeça, tá? Então, vocês desce um pouquinho dessa costura aqui do meio pra baixo, e aí faz isso aqui, ó, tá vendo? Aí coloca aqui a costura do coque com a costura da cabeça, pra ficar bem unidinho assim, ó. E aqui nós vamos passar um pontinho invisível em toda a volta, tá? E aí, depois, com o outro coque é a mesma coisa. Aí, vocês vão fazer o alinhavo, dar um pontinho, e aí a gente vem e posiciona ele aqui no mesmo lado aqui, ó. No mesmo lado não, no mesmo sentido, para que fique na mesma altura, não fique um mais baixo do que o outro, tá? E aí, eu vou fazer isso aqui e volto aqui para mostrar para vocês, tá? Olha só, eu acabei de costurar esse coque aqui, ó. E agora eu vou costurar o outro só para vocês verem como que é o passo a passo de pregar esse coque aqui, tá? Eu faço o seguinte, eu pego uma linha com a agulha da cor do tecido aqui, dou um nozinho aqui na ponta dela, e aqui, ó, eu coloco por dentro, ó. E aí, eu vou fazendo um alinhavo aqui em toda a volta dessa abertura, ó.
E aqui eu vou puxar, né? Vou ver se tá do tamanho do outro. Olha só, gente, o coque aqui está do mesmo tamanho do outro, tá? Aqui, eu vou posicionar ele aqui nessa marcação que eu fiz com o alfinete aqui, ó. Que é a mesma distância que tem da costura pra cá, eu fiz uma marcação com o alfinete, tá? E é aqui que eu vou costurar o meu outro coque. E aí, pra vocês costurarem no ponto invisível, pra quem não sabe como é que faz o ponto invisível, é assim, ó. Vocês aproveita a linha que já tá aqui com o nozinho, eu fiz um nozinho bem aqui no fuxiquinho que eu fiz, né? Eu posiciono aqui a costura com costura. Observa para ver se a altura tá certinha. E aqui, ó, aproveita que a linha tá na parte de cima do coque, né? E não na cabeça. Agora, eu vou inserir essa linha com essa agulha com essa linha na cabeça. Então, eu venho aqui, vou inserir ela e sair um pouco à frente. Aqui, ó. Puxou. Agora, saiu aqui, eu vou ficar paralelo sempre aqui, ó. E agora, eu vou inserir, tá aqui na cabeça, agora eu vou inserir no coque. E vou sair na frente do coque. Então, puxo de novo. E aqui eu vou descer, ó. Sempre onde ela sair, é no mesmo lugar que você vai introduzir a agulha, tá? Sempre na bordinha do que você está costurando. Isso vale também para o pescoço dela aqui, junto com a cabeça, tá? Eu fiz dessa forma. E assim, a gente vai fazer até sair lá do outro lado, tá bom? Até sair aqui, onde a gente iniciou a nossa costura. Eu vou fazer aqui, porque a posição aqui não me ajuda muito, mas aí eu acredito que deu para entender, tá bom? Olha só, pessoal, finalizei aqui a parte do corpinho da nossa bonequinha, e ela ficou assim, tá? Agora, nós vamos fazer a parte da roupinha dela. Eu vou fazer a roupinha igual essa daqui, ó. A blusinha e também a calça. Essa bonequinha dá para vocês fazerem vestidinho também, para colocar nela. Pode usar a sua criatividade aí para fazer essa roupagem dela, tá bom? E agora, eu vou começar aqui pela parte da calça, que é esses cortes aqui, ó. O molde vai estar na descrição do vídeo, tá? Vou disponibilizar aí para vocês. E aí, vocês vão pegar a parte do molde, que é essa daqui, ó. Vocês vão cortar 4 vezes, tá? Dois lados aqui, ó. Cortei 2 aqui e 2 aqui. Sempre que vocês forem cortar essas partes assim, ó, risca o molde desse lado aqui, e aí depois espelha o molde assim, ó, e corta a outra parte, tá bom? Então, já tô aqui com a calça já cortada, já risquei, já cortei em cima do risco, tá? Não precisa deixar margem de costura, porque o tamanho aqui vai dar certinho nela. Então, corta em cima do risco. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar aqui, ó, essas duas partes aqui, ó. Vão pegar aqui as partes da frente, né? E vamos passar uma costura aqui, ó. Vocês vão passar aqui uma costura, tá? Olha só, acabei de passar aqui a costura, já fiz o acabamento também na overlock. E agora, nós vamos unir as duas partes aqui, ó. Pegar essa parte da frente e unir ela com a parte de trás. Então, vou unir aqui o lado direito, né, com o direito aqui. E vou juntar essas duas partes e vou passar uma costura aqui nas laterais. Por enquanto, também vai ser só aqui e aqui, tá? Aqui depois a gente costura, mas aí por enquanto a gente vai passar essa costura aqui. Depois que eu fizer essas duas costuras nas laterais, aí eu já venho aqui também, já faço o acabamento aqui, ó. Eu gosto de passar overlock, como ela é uma peça pequena, eu gosto de passar só overlock aqui e depois dobrar. E aqui também eu passo um overlock depois que eu fizer essas costuras aqui das laterais, tá? Porque fica melhor para colocar o elástico por ser uma peça pequena, tá bom? Olha só, pessoal, acabei de passar as costuras das laterais, tá?
Fechei aqui com a costura reta e também passei a overlock, já deu o acabamento. Aproveitei e já passei uma costura aqui, ó, só na overlock aqui na cintura, tá? Toda a volta da cintura. E aqui, onde nós vamos fazer a bainha pra perninha dela, tá bom? Essa parte aqui eu não vou colocar elástico, eu vou deixar ela como essa daqui, ó. Tá vendo ela? Eu não coloquei elástico nela, porque como é uma peça bem pequena, fica mais difícil de colocar elástico. Então, ela vai ficar assim, ó, só com a bainha, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a bainha, tá? Vocês dobrem essa parte aqui, ó, para o lado avesso e passam uma costura aqui, da mesma forma do outro lado. A gente vai dobrar e passar uma costura reta, tá? Pra fazer essa bainha aqui, só essa dobra aqui da bainha. E depois que a gente fizer a nossa bainha aqui, nas duas perninhas, nós vamos fechar o fundo da calça, tá? É essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Como as pernas dela é pequenininha, então o fundo da calça fica pequeno também. Então, a gente vai passar uma overlock aqui e uma reta também, tá? E aí, a gente vai fechar esse fundo. E depois que fechar o fundo, a gente vem com o elástico, faz uma dobra aqui na cintura, ó. Dobra para o lado avesso, né? E passa o elástico aqui, ó. Aí, o elástico, vocês medem na cintura da boneca um tamanho, que dá pra colocar na cinturinha dela, e prega ele aqui, tá? Dessa forma aqui, ó. E aí, nós vamos colocar ele aqui por cima e vamos fazer assim, ó. Coloca assim, por cima do acabamento que a gente fez na overlock. Aí, vai puxando e costurando. Aí, ele vai franzindo, tá? Gente, olha só. Eu fiz aqui a bainha, ó. Eu já tinha passado a overlock, eu só dobrei ela aqui pra dentro e fiz uma costura, né? E aí, fiz dos dois lados e aproveitei e passei aqui a reta e também passei a overlock aqui nesse fundo da calça pra fazer esse acabamento, tá? E aqui também, eu só dobrei a parte que eu já tinha passado a overlock e coloquei o elástico por cima, aqui, ó. Ficou dessa forma aqui, o nosso elástico, tá? E aí, ficou assim a nossa calça, tá? E agora é só desvirar e já tá pronta a calça da nossa boneca. E agora, nós vamos fazer a blusinha dela, tá? A batinha. Olha só como é que ficou aí. Oi, gente, olha só. Agora, nós vamos fazer a parte da blusinha da nossa boneca, tá? Eu vou fazer aqui essa blusinha cavadinha, tá? Eu tô aqui com as duas partes do molde, tá bom? Essa parte aqui, nós vamos utilizar ela duas vezes, que vai ser esse lado, depois a gente vira assim, espelhando e corta novamente, tá? Então, eu já trouxe meus tecidos aqui, o tecido aqui já cortadinho, com as partes, e vai fazer assim, ó. Nós vamos fazer essa blusinha, essa batinha dela forrada. Então, vocês vão precisar fazer duas, como se fosse duas blusas, e depois a gente junta elas, tá? Então, essa parte aqui, nós vamos cortar ela duas vezes. Vamos cortar aqui, ó, das duas blusas, né? Como eu falei pra você, nós vamos juntar elas depois. Então, corta duas partes dessa. Dessa daqui, nós vamos cortar 4 partes, tá? Aí, sempre quando vocês forem cortar, vocês posicionam aqui, risca, corta em cima do risco. Depois, vocês espelham ela, tá, gente? Não esqueça de espelhar, porque senão na hora de costurar dá erro. Então, espelhou, riscou e cortou, tá bom? Então, essa parte aqui a gente vai fazer 4 vezes. Aí, quando vocês forem cortar as outras duas partes também, vocês espelham novamente. Corta aqui e depois vira o molde e corta do outro lado, tá? Então, já tô aqui com as 4 partes, que é a parte da frente da nossa bonequinha, ou de trás, né? Que vocês podem usar essa parte tanto pra frente quanto pra trás, fica bonitinho da mesma forma. E essa daqui é a parte das costas, tá? Que a gente vai, da frente, que a gente vai cortar ela 2 vezes. Oi, gente, vamos começar aqui com essas 3 partes, tá? Então, eu tô aqui com a parte da frente e as partes das costas. E nós vamos fazer umas marcações aqui, porque no molde vai essas marcações aqui, que é pra fazer as pences, tá?
Então, eu vou deixar disponível aqui para vocês verem onde tá essas marcações. E eu já fiz aqui, ó, no meu tecido. Então, eu fiz uma marcação aqui, a outra aqui, uma bem aqui e outra aqui. O que que nós vamos fazer? O efeito que eu quero, eu vou pegar de dentro a segunda aqui e vou levar ela à primeira que tá do lado externo, tá? Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou colocar um alfinete aqui, depois eu passo uma costurinha de segurança. E aí, essa segunda marcação, eu levo ela aqui pra primeira, ó. Olha só o efeito que já deu aqui nessa peça, tá? Aí, quando vocês forem, costurar, olha aqui como é que vai ficar. Ela vai ficar com com esse efeito aqui na frente, tá? E agora, eu vou pegar essas partes aqui das costas e vou fazer também, porque nesse molde aqui também tem essa marcação. Então, vocês vão pegar aqui, ó, a parte de fora e levar ela lá pra dentro. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar aqui e levar pra dentro. Prontinho, fiz as minhas marcações, dobrei o meu tecido, coloquei aqui o alfinete, e olha só o efeito que dá, tá? Esse aqui ficou mais pra dentro, deixa eu soltar ele mais um pouquinho. Então, gente, olha só como é que vai ficar essa parte aqui com as dobrinhas, tá? Então, tá tudo alfinetado aqui já, eu vou passar uma costurinha de segurança nessas dobrinhas que eu fiz, porque agora nós vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar aqui, ó, essas partes, vou unir aqui cava com cava, tá? Direito com direito, e vou posicionar dessa forma aqui, e vou passar uma costurinha aqui em cima, tá? Vou pegar esse outro lado também, vou posicionar aqui, e vou passar uma costura aqui nesse ombro também, ó, aqui, ó, tá? Aqui não precisa fazer acabamento, porque nós vamos fazer a outra parte, que é igualzinha a essa, e depois nós vamos unir elas, tá bom? Então, não tem necessidade de fazer acabamento aqui nas costuras, ok? Então, eu vou passar essas costuras aqui, e já vem pra gente dar continuidade, tá? Detalhe, quando vocês forem fazer essa peça aqui, da mesma forma que vocês fizerem, tudo que vocês fizerem nessa, a gente vai repetir nessa, tá bom? Então, vou fazer essa daqui, e já vou fazer a outra também. Olha só, pessoal, acabei de passar aqui as costuras, unindo aqui as partes da frente com as costas, e ficou dessa forma aqui, ó, tá? E agora, nós vamos juntar essas partes aqui, porque nós vamos fechar as laterais. Então, vocês vão posicionar certinho aqui essas laterais, e vão passar uma costura aqui desse lado, e vamos unir desse outro lado também, e passar uma costura aqui, tá? E eu já aproveitei aqui e fiz a outra parte, tá? Da blusinha, a outra blusinha. Eu já vou virar ela aqui também e já vou fechar as laterais dela, tá bom? Olha só, pessoal, acabei de fechar aqui as laterais da minha bonequinha e ficou assim, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu já tô com a outra parte aqui pronta, que é igualzinha, olha só. Da mesma forma que fica uma, vai ficar a outra. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos unir as duas. Então, você vai pegar o lado direito de uma e juntar com o lado direito da outra. Então, aqui, ó, nós vamos distribuir. Então, o meio com o meio. E aqui, o interessante é vocês irem fazendo
alfinetando, né? Pra ficar bem certinho, porque agora a gente vai passar uma costura unindo essas partes, tá? Então, une as costuras. Aqui na frente a gente vai unir também e vamos alfinetando em toda a volta, tá? E eu gosto de costurar, começando aqui por baixo. Então, eu começo aqui, ó, deixo um espaço de uns 3 dedos aqui, ó. E aí, eu começo a costurar aqui, aí eu vou, dou a volta aqui tudo, e aí eu paro aqui, tá? Porque aqui nós vamos, por onde nós vamos desvirar a peça e depois rebater a costura, tá bom? Então, vou alfinetar essa minha parte aqui e já vou costurar, tá bom? Prontinho, gente, costura finalizada, deixei a abertura aqui e agora nós vamos desvirar essa peça aqui, ó. Por essa abertura aqui, vocês vão lá, pega aqui, vamos desvirar ela, tá? Aí aqui eu peguei um pincel, porque aí fica melhor pra ajustar essas partes aqui, ó. E aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, depois que vocês desvirarem, acertem tudo direitinho aqui, ó, as partes, tá bom? Quando ela tiver tudo acertadinha, nós vamos fazer uma costura aqui, ó, rebatendo, tá? Então, nós vamos passar em toda essa volta aqui uma costurinha, tá? E aí, a gente aproveita e já fecha a abertura que a gente deixou aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos passar em toda a volta e vamos fechar também a abertura, tá certo? Então, vou ajustar aqui tudo direitinho. Se vocês quiserem alfinetar também, que aí deixa a costura bem certinha aqui, tá bom? Então, já vou finalizar aqui e já volto com essa costura pronta. Olha só, pessoal, acabei de finalizar aqui a parte da blusinha dela. E o acabamento aqui da manga, eu fiz, eu coloquei um viés. Só que esse viés aqui, eu preguei ele na mão, porque aqui fica difícil pra costurar com a máquina. E na mão mesmo eu fiz o acabamento no viés, tá? E agora, eu só vou pregar um botãozinho aqui e já tá pronto a nossa batinha da nossa boneca, tá bom? Oi, gente, olha só. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra pregar o meu botãozinho de pressão, tá? Então, eu utilizo esse daqui, esse aparelho, que ele é o balancinho. Se você não tem um balancinho, existe um outro que é manual, que dá pra fazer também esse processo aqui de pregar o botão, tá? Mas aí eu vou utilizar aqui o balancinho, vou mostrar pra vocês como é que eu prego. Pra poder pregar o botão, é um botão só, mas eu preciso dessa parte aqui, ó, do botãozinho, que tem essa pontinha. E aqui, ó, eu tenho um botão que vai encaixar dentro do outro. Então, olha aqui, ó, esse daqui, a parte interna dele é menor do que essa, porque eles vão encaixar aqui, tá? Então, aqui, eu já fiz a marcação aqui, onde eu quero colocar o meu botão, tá? Aqui na batinha da minha bonequinha. E aí, eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou inserir ela. Essa parte aqui vai ficar a parte por cima dessa, né? Então, por cima, eu vou colocar o botão aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui, ó, a marcação que eu fiz, ó. Em cima da marcação, eu vou colocar, empurrar ele aqui, ó, vai sair a pontinha aqui do outro lado. Aí, com a parte menor, que eu quero a parte menor que fique por cima, né? Então, já vou encaixar ela aqui, ó. Aí, eu só venho aqui no balancinho, essa daqui é a matriz do botãozinho menor. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Aí, é só posicionar aqui essa parte aqui pra cima e essa daqui pra baixo. Eu vou encaixar aqui e eu puxo a alavanca aqui e dou uma leve pressionada. Não precisa colocar muita força, tá? Aqui. Ficou assim. Aí, agora, essa parte aqui, eu não vou colocar aqui por cima. Eu vou colocar esse botão que tem a pontinha por baixo, pra sair aqui na marcação que eu fiz, ó. Tá vendo?
Aí eu vou pegar essa outra parte, que é a maiorzinha, e vou encaixar aqui, ó. Encaixei, só que agora eu vou trocar a minha matriz, né? Que essa aqui é da menorzinha. Essa daqui é da maior. Encaixei ela aqui e faz o mesmo processo. Posiciona o botão aqui, ó. E puxa. Prontinho. Agora é só fechar o botão e tá pronto aqui, ó. Ficou assim. Olha só, pessoal, vesti aqui a bonequinha com a batinha, coloquei 2 xuxinhas aqui também no coque dela, e ficou assim. Agora, eu vou só finalizar aqui a parte do rostinho dela, que eu vou fazer uma pinturinha com tinta de tecido mesmo, tá? Eu não vou mostrar aqui o passo a passo da pintura, porque já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a pintar o rostinho das minhas bonecas, tá bom? E aí, vai ficar mais ou menos igual essa daqui, ó. Eu só fiz 2 pontinhos, fiz um pinguinho no nariz e fiz a boquinha dela. E preenchi aqui com blush, com tinta de tecido também nessa cor, tá bom? Já vou finalizar e volto para mostrar como que ela ficou. Oi, gente! Chegamos ao final de mais um vídeo, de mais uma aula. E ficou assim a nossa Tildinha Baby. Olha que gracinha que ficou essa boneca, gente. Não é linda? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me marque lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em ver vocês reproduzindo as peças que eu estou ensinando aqui no canal, tá bom? E o link do molde está aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem e vocês vão acessar o molde dessa bonequinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.